Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje nossa live super especial aqui na Tap Dance for Life é com meu amigo querido Geraldo Júnior. Estamos aqui começando essa live. Vamos esperar ele entrar aqui que eu já mando o convite para ele já já pra gente bater um papo super legal. É uma pessoa que eu admiro demais, tenho um carinho muito especial também por ele. Uma pessoa que inclusive me inspirou o rumo que eu tomei na minha carreira. Então, vou mandar um convite aqui para ele. Amigo, você me ouve? Oi, amigo, tô te ouvindo sim. Você? Tô te ouvindo, não diga alô, diga como vai, Galisteu. Como vai, Galisteu? Você ganhou uma live! Porque dinheiro a gente não tá tendo. Não tá tendo. Neste momento, amigo, está dificílimo. Mas vamos Dificílimo. lutando. Na verdade, se você quer fazer um fundo de colaboração para sapateadores, estamos aceitando. Essa é a verdade. É só clicar no link É aqui. só clicar no link ou só mandar. Não precisa nem clicar no link, a gente facilita para você. Pede a conta inbox, gente. Pede a conta inbox. Ai, amigo, como que você tá? Tô melhor? Como você tá? Amigo, tô bem, assim, tentando entender e lidar com esse momento aí. Uhum. Confesso que não está sendo nada fácil, real, assim, essa quarentena tá me deixando bastante abalado psicologicamente. Mas a gente não pode parar, né? A vida Não. continua. Mas estamos aí. E você, como você tá, Gil? Trabalhando mais do que antes. Que bom, amigo, que bom. Rebolando para poder sobreviver. Aí acaba que você trabalha Então, mais do que antes. Mas ao afinal, mesmo tempo. rebolar a gente sabe, né? Ah, meu filho, os vídeos que o digam. Os vídeos que circulam na Deep Web que o digam. Tudo bem. Ai, ai. Então, eu tô bem, assim, eu acho que tá sendo um momento de, nossa, muita reflexão. Ontem eu tava lendo sobre isso. E aproveitando a pouco de ideias que eu tive dessas lives, de manter o contato, né, Aham. os amigos e colegas também. Às vezes eu entrevisto pessoas que nem eram tão próximas, mas é bom para descobrir como que tá e a carreira também das pessoas. E o resto do trabalho do marketing, porque o TEP, por enquanto, é igual você está fazendo, aulas virtuais, né? Eu não estou dando nenhuma, Uhum. mas eu tô com foco no marketing. Que bom, amigo. Muito legal sua iniciativa, inclusive, de fazer essas lives com entrevistas assim. Ah, obrigado, amigo. Precisa, né? A gente tem tão pouco material registrado, se você for parar para Sim. pensar assim, da nossa área, tem muito pouca coisa de fácil acesso. Às vezes até Sim. tem, mas tá em DVD, em fita, sei lá. Em Então, fita. em fita, bem lá Dona na sala do Angélica. Steven, bem antigo. Amigo, então vamos lá. Me conta, como que você começou no sapateado? Conta um pouco da sua história. Como é que foi o seu começo? Como eu comecei a sapatear? Então, eu comecei a Uhum, sapatear meio que obrigado, né? Eu conto sempre essa história. Foi implantado um projeto social aqui na cidade de Araraquara, 2000, 2001, se eu não me engano. Era um projeto que a Gilsamara Moura, doutora da UFBA, professora de uhum, dança, ela implantou aqui junto com a prefeitura da cidade um projeto totalmente gratuito. E minha irmã queria muito fazer aula, muito, muito, porque era na mesma escola que ela estudava, né, no Caíque do Vale do Sol. E uhum, aí eu sou o irmão mais velho, minha mãe não poderia levar, meu pai também não, porque estava em horário de trabalho. E aí minha mãe me colocou junto com a minha irmã, exatamente para eu levar ela para fazer aula. Então ela me colocou junto na aula, então eu levava a minha irmã e comecei meio que obrigado, não gostava muito não. Mas, mas Tinha que ir? aconteceu, aconteceu. Era para eu ter ido e a partir de lá, no primeiro ano, eu já ganhei uma bolsa do Steven. O Steven era o padrinho do evento aqui em Araraquara, que inclusive o evento em Uhum. Araraquara de sapateado, semana do sapateado, era gigantesca. Tinha N Eu já fiquei apresentações na sabendo. semana. Não sei se você ficou sabendo sobre, mas enfim, era muito grande. E o Steven e a Adriana eram os padrinhos do evento. E Uhum. aí, no primeiro ano que eu estava no projeto, eu e o José Paulo dos Santos, que inclusive está na Bélgica, morando para lá, trabalhando lá também com dança, nós ganhamos uma bolsa para o Tap in Rio.
E a partir daí, amigo, eu nunca mais parei, né? Você nunca mais parou. Aí lá Aí nesse teve. projeto você fez foi só sapateado ou não? Tinha outras modalidades? Então, esse projeto chama Oficinas Culturais. Ainda está implantado em Araraquara, mas está abrangendo menos pessoas. Uhum. Mas no projeto tinha de tudo, amigo. Tinha aula de música, aula de canto, aula de dança, era balé, das contemporâneas, das de rua, sapateado, tudo gratuito para a população. E aí eram feitos nos bairros. Então o professor ia até o bairro, eu fazia no Caique do Bairro do Ah. Sol, e aí no Uhum. sábado, durante o dia inteiro, o professor ficava lá. Então, tipo, tinha turma de 150 alunos, amigos. Era surreal, assim, era muita criança. E aí cada um escolhia o que queria fazer. E aí tinha um espetáculo de final de ano também com todo mundo. Tinha um espetáculo só de sapateado. Enfim, e aí é um projeto que ainda existe, mas não tão grande quanto era antes. Uhum. Nossa, que Oi, legal. Flash. O Fernando Flash, a gente teve entrevista com ele. E me conta, depois disso, para onde você foi? Você continuou nesse projeto até quando? Depois disso, então, eu continuei esse projeto. Não vou saber datas, porque eu sou péssimo para Uhum. isso. Mas eu continuei um bom tempo nesse projeto. Aí a diretora desse projeto, que é a Gil Samara, junto com a professora, que é a Thaís Beretta, que hoje não atua mais, Uhum. elas convidaram alguns meninos do projeto para fazer uma companhia de sapateado. Então eu participei de uma companhia profissional, chamava Shuffle Trips, aqui em Araraquara, Lembro. que eram meninos e as duas Uhum. professoras, que na época eram a Ana Carla e a Thaís Beretta. E aí a gente circulou bastante o Brasil inteiro com 4 espetáculos, fomos para fora, ganhamos prêmios para fora do Brasil, enfim. Depois disso, eu comecei a dar aula no estúdio da Gil Samara, porque eu Uhum. fui pidão mesmo, eu queria aprender a dar aula, então eu tinha 13 para 14 anos, e tinha algumas amigas desse projeto que não estavam fazendo mais, e aí queriam fazer aula, eu pedi licença para a diretora de dar aula no estúdio dela, e aí eu comecei a dar aula de 13 para 14 anos. E depois disso não parei mais, amigo. Continuei dando aula lá, fui para Uhum. eventos, fui para o Tap in Rio várias vezes. Desde o início do Tap in Rio, tô indo para lá também. Foi onde a gente se conheceu. Sim. Uhum. E não parei mais, amigo. Desde então, estamos aí na vida do sapateado. Ó, o Bazanella entrou aqui, irmãos que a nossa me deu. Ai, beijo, Baza. Espero que esteja Oi, melhor. Baza. A Agora me. Gabizinha Dias. Gabi Dias, maravilhosa. Deixa eu. Isso que eu ia perguntar. Quando você começou a se profissionalizar? Começou a dar aula? Como que foi esse processo? Então, a gente tinha companhia, né? Uhum. Aí essa companhia ficou sem DRT por um tempo, rodando só aqui no interior, com espetáculos. Aí a gente decidiu se profissionalizar, né, dos 15 para 16, 16, acho que é isso, 16. A gente foi, fizemos a prova, tiramos DRT, aí com DRT a gente rodou vários Sim. SESCs fora do Brasil e tudo mais. Foi isso em questão de profissionalização, foi bem assim, Uhum. foi em relação E aí, ao desde grupo então. mesmo. Ah, tá. E de dar aulas como professor, você nunca parou desde aquela época que você Nunca começou? parei, amigo. Você Nunca começou. parei. Me Nunca... mudei para São Paulo, fiquei um tempo parado em São Paulo, mas depois já Uhum. achei lugar para dar aula também. Mas desde então, desde aquele dia lá em 2000 e bolinha, não parei mais não. É, e ali foi quando você viu que era isso que você queria pra sua vida, assim. Foi ali que Sim, você viu? sim, sim. Eu acho que, na verdade, eu vi o que eu queria para minha vida quando eu fui convidado pelo Steven para ir para o Tap in Rio. E Uhum. aí parece que abriu a mente, assim, porque eu já fiz de tudo, né, amigo? Eu já fiz pintura em Uhum. tecido, já fiz pintura em tela, já fiz futebol, já fiz flauta, toquei violão, toquei teclado, né? Tamo Já aí no tinha experimentado sapateado. de tudo um pouco. É. Entendi. E aí me fala de outra coisa. Como que foi despertar a vontade de abrir uma escola de dança? Porque é diferente você ser só professor, você ser coreógrafo, você ser empresário, e aí te despertou a vontade de ser empresário. Como que Sim. foi essa vontade? De onde surgiu? Oi, El. O Elnar entrou aqui também. Mandou Oi, um oi lindo. oi, Bruno. Nossa, tem bastante gente, deixa eu ver. A Bastante gente, tem Pamela. fã Oi, também. gente. Oi, Ramon. Enfim, amigo, eu sempre gostei, e nunca foi segredo para ninguém, eu sempre gostei do lado de cada coisa, do lado de Uhum. trás do palco, de pensar como seria um espetáculo,
de tentar ajudar a produção, enfim. Então, eu sempre ajudei muito nas produções dos espetáculos das escolas que eu dava aula. E Uhum. isso sempre me aguçou a vontade de querer ter um espaço só meu, para eu dirigir do meu jeito, né? E esse sonho é bem antigo. A Flora nasceu, na verdade, de um sonho real. Eu sonhei que eu tinha um estúdio de dança e que ele chamava Flora. E nesse sonho eu encontrei vários professores que passaram pela minha vida, que estavam nesse estúdio fazendo aula. E aí, no momento que eu acordei, eu falei, vai ser a Flora. E eu fui logo num tatuador, já tatuei esse nome. Então eu tenho uma Uhum. tatuagem do Aflora, tipo, 4 anos antes do Aflora existir. Então sempre foi uma vontade, assim, eu sempre tive essa vontade de ter um estúdio, desde 16, 17 anos. Uhum. Eu lembro do dia que você me ligou. Não, na verdade eu te liguei, eu tava fazendo estágio ainda e eu tava pensando em ir embora do país e aí você falou do Aflora pra mim. Eu lembro certinho que eu tava num perrengue, tinha contado miúdos pra ir numa padaria lá perto do meu Nossa, estágio, amigo. tomando um café, um pão de queijo, rezando, magra! E aí você foi e contou, eu te contando da proposta e você me contando do Aflora, os dois insetos ainda. Eu lembro da outra vez que eu fui para São Paulo, você estava num quartinho da Maria da Graça, morando num quartinho do fundo, coitado. Eu dormi lá com você. Gente, Lembra, amigo? já foi muito perrengue que a gente já passou para poder fazer o que a Perrengue. gente gosta. É, em São Paulo foi perrengão, assim, vendi almoço pra ter janta, não foi fácil não. Uhum. Mas foi válido, foi uma experiência bem válida, assim. É, tudo é aprendizado, né, que a gente leva. Isso é uma coisa que eu tenho falado bastante aqui nas entrevistas. Que não é só o lado lindo, que é estar no palco, não, não, não. Tem o lado da relação que a maioria do pessoal, 80% não vê o que a gente passa. É, exato. É tudo muito, muito lindo quando se tem um espetáculo pronto, né? Mas os perrengues Uhum. por trás disso poucos sabem. É desse perrengue que eu gosto, dessa correria que eu gosto. Uhum. Do lado de cá, igual você falou, do lado de cá É, da produção. E do me lado fala de uma cá. coisa, você dá muitos, já tem uma ampla carreira na área de workshops. Me conta desses lugares que você foi. Que lugares te surpreendeu? Que você foi levar o sapateado, foi levar o seu trabalho. Você pode destacar quais que você se surpreendeu, se foi um lugar muito bonito, ou se foi um lugar que tinha muita gente talentosa, enfim, fica a seu critério. Amigo, eu acho que a grande surpresa para mim, assim, e uma lembrança muito boa, foi o meu medo que eu tive no primeiro workshop que eu dei, assim, no Uhum. Tap in Rio, porque eu fiquei Te deu no parado. mesmo ano, não foi? Que eu te Foi. liguei, foi daí que nasceu o Double G, Sim. que a gente postou no dia. Não podia contar que a gente ia ser professor e a gente postou no Facebook na época. Uhum. Nossa, verdade. Amigo, porque eu fiquei parado, né, de Tap in Rio de 2010 a 2014. Eu ganhei o desafio Tap in Rio 2009, aí eu não fui mais, e aí eu Uhum. voltei em 2015 para fazer a aula, aí revi todos vocês, enfim, conheci várias pessoas do New Generation que eu não conhecia, e aí terminei de fazer a aula. Eu lembro até hoje do Steven vindo conversar comigo e perguntando: você não quer vir dar aula ano que vem? Falei, gente, que honra. Porque querendo ou não, ele é meu padrinho, né? E É. aí ter um convite desse para mim foi muito, muito valioso, assim. Eu tenho uma lembrança muito boa disso. Mas enfim, seria Ele um te dos chamou na eventos. salinha? Foi, porque ele me chamou também na salinha. Eu lembro de eu falar assim, eu não vou gritar porque eu lembro de eu falar um negócio assim, eu não vou gritar porque vai assustar todo mundo, mas a minha vontade é de sair aqui gritando. Aí eu só saio falando obrigado, sair meio que Não, pulando amigo, assim na mas sala e e não o podia falar nada. desespero? O desespero, a hora que ele chamou na salinha, eu falei, gente, fiz merda, né? Que merda que eu fiz? Nossa, nossa, olha, chega a arrepiar, sem brincadeira. Eu não sei se foi o Bolacha que mandou o recado, ele mandou o recado, o Steven está te chamando lá na salinha. Eu pensei, ai, o que eu fiz que eu não dancei, que eu quebrei? Já fui assim, oi. Ele não, ele sentado, que ele, estamos aqui pensando em Adriana, pedi pra ela entrar aqui, não sei o quê. E eu assim, meu Deus, estamos aqui pensando, não vou mais te chamar, na verdade eu quero que você vá embora agora, porque você E não não é volte bem-vindo. nunca mais pro meu evento. Por favor, delete do seu currículo que você teve aqui, porque você é um mau exemplo. Pois é. Mas foi o contrário. Ai, foi Ai, muito amigo, engraçado. é.
E é muito gostoso, né? Essa sensação de você querer sair gritando para Deus e o mundo que vai acontecer, que você foi chamado para dar aula no Tap in Rio. Mano, chamado para dar aula no Tap in Rio. Mano, chamado para dar aula no Tap in Rio. Nossa, Sabe? foi. É como se fosse voltar para casa depois de uma viagem imensa de 3 anos sem você ver sua família, sei lá, é uma sensação. Enfim, até falta ar, Eu né? fico. Eu lembro agora. Eu nunca tinha parado para pensar assim. Agora que você falou, nossa, essa primeira aula. Amigo, Eu, eu estava desesperado. ai, nossa, eu cheguei a arrepiar. Foi muito assim. Desesperado. Mas Eu eu não posso sabia o falar, rumo de ir. até hoje, quando eu entro na sala do Tap in Rio, eu falo, divindades, Bojangles, Fred Astaire, por favor, me dá força para combater tudo isso. Porque, amigo, é um batalhão de gente boa lá dentro. Eu lembro que quando eu terminei essa aula, eu chorei. A Nani Guedes veio me abraçar falando que me conhecia desde a época que eu era aluno e ela começou a chorar, eu comecei a chorar. Eu Foi no primeiro consegui! ano que apareceu a Paquita ou foi depois? Foi! Tudo bom. Então, nossa, olha, eu tô arrepiando com essa história. Foi, Não passava foi Wi-Fi, amigo, de medo. Mas foi incrível, foi incrível. nada, foi incrível. Eu A lembro, gente teve nossa, uma eu até que recepção achar. muito boa, assim. Sim, naquele ano não foi muita gente nova que começou a dar aula, né? Foi pouca gente que entrou pro escalão dos Eu professores. acho que foi eu e você, lindo. É, eu acho que foi só a gente aquele ano. Porque Depois que entrou o a resto do Ana pessoal. Tumirocha e a Lu já estavam dando aula. Não, a Ana foi depois. A Ana não tinha dado aula, ela foi depois. No outro ano ela foi É chamada. A Lu já tava. verdade. A Lu Nossa, já tava, o Macarrão já tava, a gente não. Nossa, foi muito. é Meu gratificante Deus, demais, né? muito. Nossa, foi como subir uma escada e você deu um pulo de 10 degraus. Assim, puf, Sim, exatamente. muito legal. E me fala uma coisa, suas viagens internacionais dando aula agora, que você teve aqui na América Latina dando aula. Você foi para Sim. Argentina e para onde mais? Eu fui para Argentina, Buenos Aires, e fui para. Nossa, amigo, fugiu. É Chile Bojangles ou Pepper Venezuela? Party e para o Chile, Chile, Pro Chile, Chile? Chile. Eu não Chile. lembrava certinho se era, qual que era. Fui para Buenos Aires e para o Chile. Fui para o Chile, se eu não me engano, 2 vezes ou para Buenos Aires 2 vezes? Amigo, eu sou tão péssimo para lembrar das coisas, você não tem Buenos noção. Aires eu fui uma vez só. Eu fui uma Eu fui um vez ano só. depois de você. Então foi isso. Uhum. Eu fui um Foi ano isso depois de então. você. Oi, Uhum. Gi. Oi, amiga. A Flavinha Costa mandou aqui. Os professores Step Rio arrasam. Parabéns. Arrasam mesmo, gente. É um Arrasam evento mesmo. delicioso. Oi, Bá. Oi, Ah, Murilinho. bata aqui. Márcia Fiório. Que delícia. E como que você vê esse mercado que tem crescido tanto, essa evolução do espaço para os sapateadores, para os novos sapateadores aparecerem, essas oportunidades que vão crescendo, ainda mais com as redes sociais, de dar workshop, do sapateado chegar em lugares que talvez nunca iam chegar algumas referências. Como é que você vê esse crescimento do mercado? O sapateado tem crescido rápido, eu acho. Eu achei que a Uhum. evolução do sapateado seria mais devagar. Mas a gente está com uma nova geração, porque a gente já não é mais da nova geração, né, amigo? A Não. gente é da geração passada. A gente está com uma. Deixa eu falar, né? A gente está com uma geração muito boa, muito forte, tecnicamente, teoricamente também. E os eventos em si estão abrindo muito espaço para as pessoas novas, né? Para os jovens talentos, digamos assim. Que eu acho que se voltar E uns 11, 12 anos atrás, não era assim quando a gente começou como aluno, né? não, não. Era muito limitado, né, amigo? Eram os mesmos Uhum. professores em todos os eventos e essa nova geração só fazia aulas, 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 né? E agora, não sei se é a partir do ano passado, eu senti que a nova geração tomou um espaço muito grande e que tome cada vez mais, sabe? Que tome cada vez Uhum. mais. Tem muito material bom aí para ser trabalhado, muitas pessoas boas para dar aula e os eventos estão cada vez mais abraçando essas E eu queria causas. abrir o espaço para você falar, porque as entrevistas têm dado um espaço bem bacana, um debate legal, e eu acho que é um ponto, se você se sentir à vontade de falar, mas eu acho legal, vou abrir o espaço para você falar. Com essa diversificação das pessoas fazerem aula e terem acesso a muito material, algumas coisas se perdem alguns parâmetros de como repassar isso.
E às vezes eu sinto a falta dar os créditos ao professor, de divulgar o trabalho do professor com o qual você teve contato. Isso é Sim, uma coisa que eu aprendi com a tia Alexandra. Ah, você sabe, você conhece ela. Então, toda hora ela tá te marcando aham, as coisas até hoje. sim. Então, aprendi com ela e levo isso e passei para os meus alunos. Portanto, eu vejo o Júlio, todo mundo que continua aqui o Estúdio A, Nayara, repassando isso para os alunos. Como que você vê isso? O que você pode falar para o pessoal sobre isso? Só um parênteses antes. Ayesha, é lindo os sorrisinhos mesmos e tô amando os comentários de vocês. Muito Eles obrigado por estarem arrasaram na aqui, live antes da de Aisha. Eles tudo. arrasaram na live da Tô Aisha. Bombaram. sabendo, tô sabendo, tô sabendo. Mas enfim, amigo, é aquela velha frase, né? Dê nome aos bois. Então, se não é seu, trabalhe e fale que é de outra pessoa, né? Eu não ligo real, assim, que usem meu material. Acho que é gostoso ver meu material no pé de outras pessoas. O Estúdio A várias vezes me marca em várias publicações. A Compasso, da Bruna Miragaia, me marca em várias publicações e exercícios. Enfim, não vejo problema nisso. O grande problema é você usufruir de uma sequência, seja ela técnica ou coreográfica, de outra pessoa e tentar colocar os créditos em cima de você. Eu já vivenciei isso várias vezes, não foi só uma nem duas. Uhum. E na verdade parece que o universo me mostra, né? Porque eu nem procuro as coisas, de Mas repente mentira surge tem assim. perna curta, né? Aquele ditado, Exato. mentira tem perna curta. Ah, exato. E aí, quando eu vejo essa situação, eu vou tirar satisfação sim, amigo. Eu vou tirar satisfação porque quando eu uso material de outras pessoas, eu falo. Inclusive, se eu uso um pequeno pedaço, assim, nem que for um cramp roll diferenciado, eu falo, ó, é referência tal de tal pessoa. Eu acho que a gente cresce assim. A gente cresce interiormente divulgando o trabalho Uhum. do outro também, sabe? Não é porque Uhum. o trabalho do outro é melhor que o meu que eu não vou dar os créditos para ele e tentar pegar para mim isso. Mas é chato, é uma situação bem chata, assim. Então, para todos que estão assistindo a live e quiserem usufruir de sequências, seja ela técnica, de exercícios, enfim, qualquer coisa de qualquer sapateador ou qualquer bailarino ou qualquer coisa que existe que não seja seu, dê nome aos bois, que isso vai te fazer uma pessoa muito melhor. Vai te trazer um bem, na verdade. Você vai ficar bem internamente, tá? E eu acho que isso é tão sério que você vai lembrar, o Steven, até hoje ele já deu uma facilitada, mas ele não permitia nem que gravasse as aulas dele, a sequência dele. Ele Sim. falava que não, não e não, e você, se quiser, pega um amigo seu e grava. E ponto. Aham. O Ele Jason não também às grava pra vezes é ele, né? assim. O Jason também às vezes é assim. Na época eu não entendia, depois eu comecei a conversar mais com eles, com outros professores, e fui ver esse lado, que depois aconteceu com a gente, né? Aham. É, dessa questão do plágio, não reconhecer os créditos da pessoa que criou, postar, tirar até dinheiro em cima disso. As consequências são muito Porque grandes, né? quando a gente está como aluno em sala de aula, a gente acha até que é grosseiro, né, da parte do professor falar não gravem o meu pé, não gravem a aula, enfim, não filmem. E até hoje, né, no Tap Rio, por exemplo, tem muita gente, a gente não consegue controlar, mas até hoje tem pessoas que no meio da aula estão parando de fazer a aula para colocar o celularzinho para gravar ali na frente. Uhum. Então, calma, sabe? Eu Faz a tento sua ser aula, educado, sabe? aproveita. Assim, eu falo, eu tento ser educado e falo, olha, não, bota no final, eu filmo, eu não ligo de filmar e tudo mais. E falo, presta atenção em mim, porque senão você fica prestando atenção no vídeo, não vai. Aproveita a aula. Eu tento ser assim, mas realmente tem pessoas que fazem isso. E olha que tem aviso na porta dos workshops, não só no tapinho dos outros eventos também tem. E acaba que foge do nosso controle, porque como é que a gente comanda isso com 50 pessoas ali dentro da sala, seu horário Aham. rodando, né? É muito. Como é que eu vou dizer? É delicado e fica chata a situação, né? Sim. Só complementando o comentário da Yesha, real. Tem gente que filma durante as aulas e só enche a memória do celular, porque depois nunca mais treina, só deixa lá guardado. Então, Verdade. assim, várias coisas que eu já passei e eu vejo que várias pessoas têm ansiedade para filmar, nunca mais treinaram, nunca mais me perguntaram. E as pessoas precisam pensar que nós, sapateadores professores,
somos acessíveis para tirar dúvida. Então, qualquer coisa, por exemplo, que se as pessoas me perguntam no Instagram, eu dou prioridade, eu vou, respondo, falo, ó, isso aqui tá errado, aquele flap tá na ordem errada. Enfim, eu tento dar uma corrigida, porque se a gente não disseminar a nossa arte, de nada adianta a gente estar fazendo isso, né? Uhum. Então, não gravem só para deixar no celular arquivado. Não gostou da sequência? É ótimo, nem grava. Não vai ocupar a memória do seu celular, entendeu? Agora, não adianta nada gravar a sequência, deixar no celular, depois de 2 anos, passar para uma turma e falar que é seu. Aí é chato. Pois é, quando eu estava indo muito como aluno nos eventos, o que que eu fazia? A tia Alexandra me ajudava financeiramente, e aí eu tinha que filmar, trazer e diluir nas minhas aulas, sabe? Tipo, fracional, aquecimento, Sim, diagonal, até que a turma inteira pegasse a aula que eu tinha feito no evento. Então, sim, isso já é conteúdo se você dá aula, se você pensar. Já tem um cronograma ali, sempre dando os créditos, falando, aprendi no evento tal, com fulano de tal. E falta isso, né? O pessoal pensar com um pouquinho de lógica em como vai fazer sim. isso, em como vai usar. Até em montagem coreográfica mesmo, se for aproveitar alguma sequência, algum passo, estudar ele, perguntar para o profissional se pode incluir no trabalho, ou se inspirar no passo. Às vezes tem passos que eu nem vou usar, mas eu me inspiro na melodia, em como que está feito. Eu lembro que uma vez teve um solo que eu montei meu, eu lembro que eu estudei muito, eu fiquei muito olhando uma parte do solo da Ana, eu falei, eu vou fazer um trem, um giro, um cai, levanta, um pé papapá igual da Ana, que agora ninguém me segura, eu quero que eles botam quantos sons eu fiz no segundo, que eu vou fazer igual a Tommy Osh agora. Mas não era o passo em si. Então acho que tem um lado bom da coisa, de você, se você pensar com profissionalismo e com criatividade, tem como se aproveitar melhor isso tudo. Amigo, eu acho que na vida nada se cria, tudo se copia. E o que é bom é para ser copiado, sim. O que é bom é para ser copiado, sim. Só que leva um pouquinho do seu estilo para isso, entendeu? Se eu for Isso. ver uma coreografia sua e gostar muito da sua coreografia, eu vou falar, Juliana, eu vou copiar a sua coreografia com um estilo meu, ok? Então, tal passo vai ser parecido com o seu, mas eu vou colocar um lado meu também. Então, acho assim, não acho ruim que as pessoas copiem as coisas, dando crédito, claro, mas eu acho que todo mundo tem a capacidade de colocar o seu glitterzinho em cima. Muito gay isso, E né? é O gostoso a gente ouvir que seu. alguém se inspirou na gente. É gostoso, é um carinho que você faz no coração do professor. Falar, poxa, me inspirei em você, olha a sequência tal, olha o passo tal, inspirei na sua aula. Ah, não, o exercício tal, eu pensei, eu fiz a sua aula, não lembrei o exercício, mas criei algo parecido, mas inspirar em você. É Sim, gostoso esse sim. lado também. É muito gostoso. Assim, eu vou dar um exemplo hoje da Miragaia. Eu adoro os trabalhos de Miragaia. E o mais gostoso é essa reciprocidade que eu tenho dela, porque quando eu vou dar aula em eventos, ela sempre está na minha aula. Sempre. E ela sempre leva algum exercício meu para Compasso. E aí Uhum. eu vejo N publicações de todos os alunos da Compasso me marcando. Isso é muito gostoso. Mas você vê que ela dá a cara dela pro exercício, sabe? Ela não Sim. copia ele inteiro. Uhum. Isso é muito válido. Eu gosto bastante dessa situação. A Pamela tá falando alguma coisa. Tem que lembrar também a importância do professor criar suas próprias sequências, senão a galera dá aula só com sequência dos outros. É, Isso é verdade. já vivenciei Quando eu uma. falei que eu diluía os trabalhos, era literalmente isso. Eu diluía dentro da minha aula, da aula que eu já tinha criado, tinha um momento de eu poder passar o que eu tinha aprendido com os professores. Não quero dizer que eu não tinha preparado uma aula. Então, que sirva para as pessoas pensarem como planejar sua aula, incluir o que você viu ou criar exercício novo. Sim, eu tive uma situação, não vou expor nomes, mas enfim, eu fui dar aula em uma cidade aí, há uns tempos atrás, e eu tinha programado um exercício que eu uso até hoje, de Uhum. musicalidade, enfim. E aí eu comecei a passar esse exercício, amigo, juro, eu dei 3 passos do exercício, a turma inteira continuou no exercício, e aí eu fiquei em choque, eu parei. Falei, gente, o que está acontecendo? Vocês já sabem isso? De onde vocês pegaram? Aí a turma inteira virou e falou: ah, e o professor que veio ano passado deu esse exercício já. Falei, nossa, tá, esse exercício é meu. Ele falou que era meu? Não, não falou que era seu. Então, assim, fica chato, né? Porque você vai tentar, você vai, se programa para um workshop, pega um exercício que é seu, para aplicar para uma turma, que chega lá, a turma já sabe, nossa, te quebra as pernas, né? Total.
Que a gente tem aquele esforço de a gente programar, preparar, pensar para quem vai estar lá na aula, se eu criar algo novo, se eu pego do meu repertório. Tem todo aquele critério que a gente usa. Se for pensar ainda critério Steven Harper, a gente fica mais criterioso ainda do que a gente vai Amigo, ensinar. e pra gente que é rato de festival, assim, que dá aula em vários festivais, é difícil você levar a mesma sequência para todos os lugares. Eu adoro várias sequências técnicas que eu tenho de exercício de aula que eu não consigo aplicar em todos os E festivais, só para porque pontuar para o pessoal saber, alguns festivais grandes pontuam que a gente não pode repetir a sequência do outro ano. Então é bem criterioso mesmo, assim, tem um guia para o professor seguir, e é muito difícil para a gente. E para passar por essa situação não é uma coisa legal. sim. E me fala agora outra coisa que eu gosto de comentar. As viagens a fins de festivais, campeonatos, como que você vê esse lado para levar os alunos para dançar em outros palcos? Como que você, aí na Flora, você está trabalhando isso? Então, eu vejo uma grande dificuldade dos alunos quererem sair da sua cidade, né, para fazer Uhum. curso. Se a pessoa não leva com um pouquinho de profissionalismo que está fazendo, em questão de dança, ela não vai querer sair da cidade para fazer curso. Tem alguns alunos que sim, que se empenham e vão para fora, vão fazer curso, levo junto comigo, mas tem outros que não são afins, sabe, de sair do seu comodismo da cidade, então eu tento trazer algumas pessoas para dar aula aqui no estúdio também. Uhum. Mas o ano passado que a gente começou com o festival competitivo, eu acho o festival competitivo muito válido para experiência, né? Uhum. De sapateadores. Eu acho que a gente já vivenciou bastante isso. E nada Sim, como passar para os nossos alunos essa vivência. É uma vivência sim, boa, seja ganhando ou perdendo. Eu acho que isso é mais um palco. Eu sempre costumo falar para sim. eles que é mais um palco. Então aproveitem o palco, entende? Dança como se fosse a última vez, se joga e o que der, deu. Se for, tiver colocação, se não tiver colocação, o que está valendo é a experiência. Então, eu penso por esse lado, amigo, de investir na experiência dos alunos e tentar agregar cada vez mais eles, né? Seja eles querendo sair da cidade ou não querendo sair da cidade. Eu acho super válido porque vem até da falta de espaços para a gente mostrar a nossa arte. Então, quando surge esses eventos, seja competitivo ou não, a gente quer levar porque a gente precisa estar no palco. É o que a gente, né? Os Sim. alunos estão ali treinando porque querem estar no palco, né? Deixa eu dar um recadinho aqui, uma indiretinha para os festivais competitivos. Existem necessidades básicas para um evento acontecer. E uma das necessidades do sapateado é ter um piso adequado para a execução de qualquer coreografia, seja ela solo, seja ela em grupo. Se não tiver um palco adequado, os competidores vão reclamar sim. No ano passado a gente já reclamou e a gente vai continuar reclamando enquanto a gente não tiver nosso espaço, né? Uhum. Se o balé clássico tem linóleo, tem tudo para receber bem, os seus pateadores também precisam disso, né, amigo? Precisam de um Eu palco acho de que é madeira. uma conversa muito válida, porque eu acho que a gente precisa de realmente estrutura. Nós somos produtores, então a gente está falando a mesma língua deles, né? Aham, Então a gente precisa pensar assim na estrutura para todas as modalidades. Como que eu vou tratar esse artista? Porque na verdade o artista vira seu cliente. Sem ele você não tem exato. evento. Sim, Logo, você não recebe. Então, começar a pensar, volto no tópico que a gente tem falado quase todo dia aqui nas entrevistas. Ver como um mercado, ver como uma empresa. Então, sim. se fosse em qualquer outro tipo de empresa, você ia pensar em como que seu profissional precisa ter, o que ele precisa ter no escritório. Precisa de computador, precisa da mesa, enfim, calculadora. A mesma coisa. No palco, a É, gente precisa do tablado, a gente precisa do microfone, a gente precisa de um piso que não escorregue. Tem que pensar em tudo isso. A gente tem crianças, a gente tem idosos. sim, Então, é uma fala válida, até porque muitas vezes eles reclamam que o sapateado não vai, mas não vai porque não tem estrutura. Por que que a gente vai tirar os nossos exato. alunos, o nosso público da nossa cidade, sendo que vai chegar lá? Quantas vezes a E gente já não experienciou dançar no linóleo e não ouviu nada? A sim, plateia não ouviu nada? sim. E tem vários eventos, assim, festivais de dança mesmo, que não incluem o sapateado nas inscrições, em regulamento, enfim, porque não conseguem atender esse público. Então, se a gente não bater o nosso pé e não ter por direito o nosso espaço nesses eventos competitivos e mostras, enfim,
A gente vai continuar na mesmice, sapateando em cima de linóleo, competindo com uma música mega alta, porque querendo ou não, a acústica de Sem teatro é jurados, a muito Gisela falou o que eu considerada. ia falar agora. Sem jurados da Sem área também. jurados, exatamente, porque, desculpa, professores de balé, dança contemporânea, nada contra, mas se a gente do sapateado tá lá mostrando sapateado, precisava de alguém que tenha um mínimo de entendimento para poder julgar a gente, né? Não adianta nada eu ser um jurado e ir lá avaliar uma bailarina clássica e falar, ela não tem perna alta, tá? Ela não precisa ter perna alta, enfim. Então, bateu o pé exatamente para isso, para a gente ter o nosso espaço em festivais competitivos. E essa luta não é só nossa, não é só minha nem só sua, é de toda a classe de sapateado. Não adianta nada a gente chegar num festival, ter linóleo, não ter microfone, tá som alto, não ouvir nada do sapateado e falar, tudo bem, Tá, peguei em beleza. primeiro lugar. Não. Não, Eu lembro que não teve é um isso. ano que no Dança Araxá, que a gente ia muito, aliás, eu acho que o estúdio ainda vai. Mas quando eu tava como bailarino, já era o segundo ou terceiro ano que não tinha um microfone. E a Ju Garcia levava aquele tanto de aluno, eu lembro que ela tava esse ano, tinha um pessoal de Goiânia, tinha muita gente de lugar fora. Aí a gente chegou na direção e falando, se você não pôr o microfone, a gente não vai. No outro ano, o Estúdio A não foi. Pimba. A gente não foi, não levei aquele tanto de gente daqui. No outro ano eu fui, colocaram o microfone, me ligaram, coloquei microfone, nanã, melhoramos, nanã. E realmente eles tinham pensado. Porque tem público. A gente que trabalha aqui, a gente sabe que tem o público, tem Sim. os alunos. Só que como que a gente vai levar esses alunos com essa estrutura? Como eu vou levar uma turma de criança para um evento desse, se o pé da criança não vai emitir som para todo mundo ouvir, não tem microfonação adequada para o momento, e aí eu vou colocar um bando de crianças sapateando porque pagou para estar ali e não é E barato, a caro. inscrição de festival é caro. Fora a inscrição, tem toda a questão de transporte, alimentação e dor de cabeça, porque, né, é aquela coisa de comunicar pai, autorização e tudo mais, para chegar e a criança dançar em cima de um linóleo e, enfim, sair frustrada, né? E teve uma vez com a companhia que a gente chegou em um lugar para fazer uma apresentação e eles tinham colocado linóleo. Os técnicos do teatro colocaram linóleo e falaram, vai ter que ser em cima do linóleo. Eu lembro até hoje que a minha professora falou assim, se vocês não tirarem o linóleo, a gente vai ter que rasgar ele. Vai ter que rasgar no sentido de nosso sapato vai ferrar o chão de vocês. E eles disseram, não, se vocês quiserem, vocês podem rasgar. Desse jeito. Se vocês quiserem, vocês podem rasgar. Não tiraram. No nosso ensaio geral, a professora virou para mim e falou assim, tomem cuidado para não rasgar o linóleo. Ai, amigo, não deu outra, né? A gente rasgou o linóleo inteiro, porque não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. E aí eles foram obrigados a tirar o linóleo e a gente dançou no tablado, né? E eu acho que essa discussão válida. Não que isso seja certo, mas... Enfim, não precisava chegar a esse ponto. Não precisava chegar a esse ponto. Não precisava. Sabe? E eu acho que essa é uma discussão completamente válida para várias outras modalidades, sabe? Eu já vi bailarina de dança árabe, por exemplo, furando o pé, porque não limparam o palco, não prepararam para elas. Já vi o pessoal do irlandês reclamando também, que é outra dança que precisa, o flamenco, enfim. E tem uma comunidade grande, se você entrar na internet, nos Instagrams, aí, nos grupos do Facebook, é muita gente treinando isso. Então tem público para eles darem valor a essas categorias. Mas é que já está acontecendo, eu acho, um processo de desestímulo. Porque a gente já passou por isso, a gente já sabe que vai chegar lá e vai enfrentar isso. Então a galera já não tá... E aí acontece ao mesmo tempo, por um lado, eu acho que acontece a desvalorização, mas valoriza os eventos da classe. Porque ali você sabe que você vai estar sendo valorizado e ter o que você precisa. Não que a gente vai só neles. Mas se ali está tendo, eu não vou ter a dor de cabeça de ir num outro que eu não vou ser valorizado. Sim. E outra, se o evento precisar realmente, porque eu entendo super que tem teatros, por exemplo, aqui em Araraquara, o teatro que a gente está alugando para fazer as apresentações de final de ano, não pode sapatear em cima da madeira. Entendo. Vai estragar a madeira do teatro. Ok, vamos colocar linóleo. Mas o mínimo que tem que ser feito para valorizar o nosso trabalho é fazer uma microfonação adequada. Então, por exemplo, eu invisto muito em questão de microfone no final de ano. Mesmo tendo linóleo, quem está na plateia não reclama de não escutar o som do sapato.
Então dá para escutar perfeitamente porque tem microfone espalhado para tudo quanto é canto. Então se um festival competitivo colocar a inscrição de sapateado e saber que na mesma noite ela vai ter que usar o linóleo, vai ter que investir em microfone. Se a minha escola é pequena e investe em microfone para o espetáculo de final de ano, imagina esses eventos competitivos grandes, que uma inscrição é R$ 90 e um grupo de 10 pessoas já paga 4 microfones. Imagina o quanto que eles não têm para investir nisso. Isso é desvalorização, entendeu? É tipo Aqui, ó. querer que o sapateado vá. A Bárbara mandou valorização da nossa arte perante os alunos e o público começa aí. Educação artística aplicada ao sapateado no Brasil, para construir nossa cultura do sapateado. A Ai, Gisela Bárbara linda, mandou, né? sendo um grande festival que a marcação do meio estava errada. Eu falei para a direção, ninguém arrumou. E todos os comentários dos jurados diziam que o grupo precisava se localizar melhor no palco. É daí para pior, vai descendo a ladeira na falta de estruturação e a falta de apoio aos bailarinos. Amigo, travou aqui para mim. Travou você? Travou eu? Você tinha travado, você. agora melhorou. Voltei. Você voltou, eu tô te vendo. Agora voltou também aqui para mim. Ah, então foi isso, deu um leve delay. Foi energia aqui, ó. Foi energia. Foi. Mas olha, eu quero deixar claro que a gente não está generalizando, a gente não está falando isso generalizando todos os eventos assim, não são. Por exemplo, eu queria destacar o Fendafora ano passado que eu fui jurado, eles tiraram um dia de todos os, não sei se é uma semana, que lá, e eles retiraram o linóleo e falaram, nesse dia vai ser modalidades que precisam da madeira. Então eles retiraram, a equipe das outras modalidades chegou lá, já estava tudo prontinho. O microfone, a madeira. Então tem como pensar nisso. Tem festivais bacanas que estão pensando nisso e muito legal. E até serve para o pessoal procurar por esses que já estão com essa visão. Sim. Eu acho que os festivais pequenos que estão surgindo hoje em dia precisam se inspirar em festivais grandes que atendem todos os públicos, né? Tem festivais grandes até hoje que não dão suporte para sapateador, por exemplo. E que quando a gente vai pedir algum auxílio, alguma ajuda, tá tudo bem. Não, tá tudo bem, dança ali. Não, tá tudo bem. Tá desnivelado o chão? Não, tudo bem. Quantas vezes eu não tive alunos meus caindo em cena? Festival ano passado, por exemplo, foi alunos meus na marcação de palco, caindo de joelho no chão porque estava tudo desnivelado. E tá tudo bem. Não está tudo bem. Se for para fazer um evento, faz um evento legal. Faz um evento que agrega todo mundo. Sabe que sapateado precisa de piso de madeira? Dá um jeito, se vira. Ou então não coloque sapateado na grade de competidores, entendeu? Enfim, desabafo mesmo, real, assim. Desabafo real. Foi por isso que eu abri o espaço, porque eu sei das suas experiências e eu acho legal quando abrir o espaço para quem passou por isso. É melhor do que talvez eu supor ou eu alguma coisa, sabe? É a fatos reais que a gente está falando e que tem muita gente sentindo mesmo e precisa ser colocado. E eu acho que nesse momento de quarentena, que está todo mundo refletindo sobre várias questões, essas também entram. Porque os produtores estão sofrendo. Será que não é hora dos produtores, quando tudo normalizar, voltar a realizar e já pensar nisso? Readequar ao que a gente está falando, ao que outras modalidades estão falando. Não é uma reclamação só nossa. Eu tenho certeza que vários outros colegas da classe artística têm suas colocações também para fazer. E são poucos os festivais que pedem um feedback depois de quem participou. Então, assim, acho bacana essa coisa de feedback, porque só consegue avaliar o que está acontecendo quem estava presente, né? Quem viveu ali no momento. Então, o festival acabou, pede um feedback dos grupos. E é super fácil. Gostaram, que eles não gostaram. Tem tantos mecanismos hoje em dia. Exatamente. Aqui, uma jurada famosa de balé clássico aqui no Rio falou de um duo meu que eles não batiam palmas juntas e que seus braços não estavam iguais sincronizados. É rir para não chorar. Michele do céu, o que foi isso? Eu tô chocado. E o que você falou, Michele? Você conversou depois sobre o assunto? Ou você não teve nem a opção de falar? Eu vou ser bem sincero. Quando eu vou para festival assim e tem algum comentário de um professor X, por exemplo, de um balé clássico, que comenta sobre a altura do braço dos meus alunos, eu não dou nem moral, na verdade, porque
Enfim, eu acho que o sapateado é muito mais do que braços na mesma altura, sabe? Sim, sim, Não que isso sim. não seja essencial, é essencial, mas é muito mais que isso. E Muito mais. um professor de clássico não vai conseguir avaliar uma coreografia de sapateado. É isso que eu dizer. Quem que falou de jurados especializados? Alguém falou Acho que isso foi a aqui. Gisela que falou. Acho que foi a Gisela que falou lá em É, cima. diz ela. É jurado, gente. Vai colocar sapateado, vai atrás de alguém que entenda sapateado para colocar, para poder julgar, para poder dar um feedback para o professor sobre o que ele precisa melhorar. Não simplesmente falar, a altura do braço dos seus alunos não estão iguais. Sabe? Isso não é um comentário a ser feito por um jurado. Não. É aquela coisa assim, ó. Eles estão desincronizados, aquela sequência X não saiu como você queria, talvez. Em tal momento da coreografia, não consegui escutar o pé, talvez colocar uma coisa mais grave, uma coisa mais aguda. Isso é julgar um sapateado. Não chegar e falar, os braços dos seus alunos estão desincronizados, não estão na mesma altura. E morte, para mim, amigo, morte cruel é ver comentário de jurado escrito assim: bom trabalho. Desculpa o palavrão. Porra, paguei R$ 90 por cabeça de bailarino pra estar ali, pra 90 você ainda pegar tá um jogando papel baixo, escrito, tem festival cobrando 150, 200, você ainda tá pra sendo pegar um legal. papel escrito bom trabalho, amigo. Bom trabalho, quem fala é minha mãe. É vizinha vai assistir o espetáculo, bom trabalho. Gente, não, eu tô lá para ser julgado. Então, se você A é um Michelle jurado fez de um o que festival, muita gente faz e eu já fiz também. Ela nunca mais foi no festival, até porque a mulher é super influente lá. Então ela evitou a fadiga e não vai mais onde essa jurada estiver, ela falou. Já fiz isso é também. muito bom. Isso também, ignorei Famosa com rede de sucesso. artes. Porque não dá pra continuar nessa Olha situação. essa jogando. Eita, Laia. Mas é isso mesmo, gente. Não dá. Eu até entendo, amigo. Os jurados ficam lá horas, horas, horas. E isso também é uma outra coisa muito cruel. Em um dos eventos do ano passado, que eu levei 2 solos das minhas alunas, a gente chegou lá, tipo, 8 horas da manhã para fazer marcação de palco e elas foram dançar 1 hora da manhã. Amigo, isso é muito surreal. Coloca um limite nesse festival. Não se inscreveu? Um beijo, espera a próxima. Agora, não põe 900 coreografias para deixar uma criança esperando das 8 da manhã para dançar a 1 hora da manhã. Tá dando eco. Peraí, liga meu fone. Vou ter que trocar de fone. Ok. Mas pode falar. Porque você tá ouvindo você mesmo, tá debatendo. Então, aí voltando no assunto, eu até entendo que os jurados ficam horas e horas lá para julgar. E, tipo, eles têm que estar preparados para assistir todas as coreografias e saber pelo menos se posicionar sobre o assunto. Não simplesmente virar e colocar bom trabalho. Não. Eu gosto de pegar crítica que tenha uma página escrito, cheio de coisa para me fazer, sabe? Porque não adianta nada a gente escrever e tá lá e não agregar nada. Então, isso é um ponto ruim dos festivais competitivos. Por serem longos, os jurados acabam não Acabou a assistindo bateria. coisas e só passando a bola, sabe? Bom trabalho. Bom Nossa, eu lembro trabalho. quando o bailarino, acho que foi o Otávio Nassur, foi uma das críticas mais assim. Eu lembro que foi literalmente assim. Virou. Por favor, me escreva um e-mail que quero ainda continuar em contato com você. Eu falei, Amigo, isso que é que gostoso. cara. Isso Eu que é lembro que a tia gostoso. Alexandra sentou, debateu com a gente, ligou pro coreógrafo, foi assim, foi muito legal. Então, eu acho que a gente também, a classe, quando é convidada, também fazer isso, né? Sim. E um festival que a gente participou ano passado, que eu vou até dar nome aos bois, que é o Prêmio Desterro. Para quem não participou do Prêmio Desterro, por favor, vá. Os jurados, eles comentam ao vivo a sua Ah, isso é coreografia. muito legal, eu ia falar disso Isso é mesmo. muito bom. Isso é muito bom porque você sente o que o jurado está sentindo naquela hora. Então, tava rolando minha coreografia e Cris Matalo, um beijo, maravilhosa, linda. Ela vibrava enquanto estava rolando. Então, ela ficava, yes, é isso, é isso, é isso. Tatati, tatati. Não, não, não. Mais agudo, mais agudo. Põe som, põe som. Falta som. Sabe, isso é gostoso de ouvir. Diferente de pegar um papel escrito, tá bom. Enfim. Bastante gente falando aqui, ó. Aqui, a Aisha falou, gente, aí uma pergunta, vocês
acuam que seria interessante irmos para festivais competitivos, já pensando em quem vai estar lá no júri? Assim, no sentido que saberíamos que receberíamos um retorno válido. Só que tem evento que nem lança o júri antes. É. As escolas recebem, tipo, 5 meses antes a carta ou e-mail, sei lá como é que manda, falando do festival, e o período de inscrição é antes de lançar a grade de jurados. Quando lança o jurado, a gente já está inscrito, já está com tudo organizado para levar as crianças e, né, já não tem muito o que fazer. Agora, quando é anunciado antes, eu acho válido o que a Esty falou. Repensar. Tem alguém lá? É válido eu ir? Analisar o currículo da pessoa, ler. Às vezes não é do sapateado, mas a pessoa é de um meio tão bom que vai agregar com alguma crítica que seja de figurino, que seja de montagem coreográfica, que seja de estilo. Então, é legal essa colocação da Esty. Sim, com certeza. E é bom até para os festivais, na verdade, antes de liberarem a inscrição, liberarem o corpo de júri também. Porque aí é um investimento que a gente não vai fazer às escuras, né? Sim. Porque, querendo ou não, quando não é lançado o corpo de júri, os júris, enfim, a gente se inscreve no escuro, né? Sem saber quem vai estar lá para julgar. E aí pode ser tirando o pé ou não, né? Sim. Amigo, eu não quero encerrar agora, eu não quero fazer uma pergunta e a live cair. Porque aconteceu isso com o Bolacha, caiu no meio da resposta dele. Então, vou encerrar essa e começar outra, porque eu ainda tenho mais uma pergunta para te fazer antes da gente encerrar essa live. Então, galera, vocês fiquem aí, eu vou começar outra live, que eu tenho mais uma perguntinha pro G, antes da gente terminar a live de hoje. Amigo, então, só vê o que comentaram, tem um monte de gente comentando. Tá. Gente, salva essa live, estou amando, mas peguei no meio. Pode deixar que vai ficar salvo aqui no perfil da Tap Dance for Life. No Fast Dance em São José dos Campos, a banca de júri é trocada quando muda a modalidade. Isso é legal. Já fui em festival que era comentado por áudio. Isso é muito legal, usar a tecnologia. Também é válido saber o seu motivo para ir em festival. A gente falou disso. A gente falou o áudio ao vivo é uma boa também, porque não dá tempo de rolar combinação de votos. Arrasou, Michele. Boa colocação. Boa colocação. Então, galera, eu vou encerrar essa, mas vocês fiquem aí que eu já vou começar outra. Eu chamo o G, que a gente tem mais uma pergunta antes de encerrar essa live. Volto já. Tô amando.